Envolver uma turma e torná-la mais ativa em qualquer tipo de aula é fazer perguntas aos alunos sobre o tema tratado. Estratégia básica da aula expositiva dialogada, também conhecida como aula dialógica. Isso é importante, particularmente nas aulas expositivas, e muito útil quando o professor faz algum tipo de exposição em uma aula na qual utiliza metodologias de aprendizagem ativa. A aula dialógica desloca o foco da constante exposição verbal feita pelo professor para o diálogo com o aluno. São usadas técnicas para estimular a atividade e a iniciativa dos alunos. Nesse tipo de aula, o diálogo passa a ser elemento mediador da atividade educacional para o confronto entre as ideias do aluno com a dos próprios colegas, do professor e dos textos de referência. Para conduzir uma aula dialógica, inicialmente o professor busca, como ponto de partida, a própria experiência dos alunos em relação ao tema estudado. Camila, por exemplo, quando você chega em casa, né, é comum você ouvir as pessoas em casa, quando você está em casa, você vai para a internet, você fica na internet? As pessoas normalmente falam, eu fiquei na internet a tarde toda. Acontece isso? Acontece. Vocês concordam? Concordam? Acontece? Você gosta de ficar na internet? Gosta? Larissa, você também gosta de ficar na internet? Eu não gosto de ficar na internet, eu gosto de usar a internet. Você gosta de usar na internet. É justamente sobre isso mesmo que a gente tem que discutir, né? Como é que você vive isso? Você, ao chegar em casa, não tem como você ficar na internet, porque a internet, na verdade, ela não existe. A internet não existe enquanto um lugar. Sob a iniciativa do professor, o conteúdo passa a ser questionado e redescoberto pelos próprios alunos, confrontando com a própria realidade. O professor procura relacionar os conhecimentos prévios que eles têm, decorrentes dessa vivência, com as novas informações apresentadas. Porque a língua de uso é uma realidade e a língua formal é outra. Então, Larissa, como você falou, Larissa? Você usa a internet, né? Você usa aquele equipamento, né? Aquele material lá. Né? Ficar na internet é impossível, porque simplesmente a internet, nesse sentido aí, ela não existe, né? Ela não existe. Na aula expositiva dialogada, o professor busca quebrar a postura passiva dos alunos com a introdução de questionamentos a serem respondidos por eles, dinamizando a atividade em sala de aula. Este é o tipo de aula que mais se adequa às metodologias de aprendizagem ativa. Mais exemplos de iniciativas em favor do diálogo em sala de aula vamos encontrar nos registros das aulas das professoras Raquel Maduro e Ludmila Fernandes, que vimos até aqui. Ao longo das atividades, vemos as duas constantemente conversando com os alunos. O mais importante é que, na maior parte das vezes, estas conversas ocorreram por iniciativa delas e, boa parte das vezes, iniciadas com uma pergunta. Vocês acham que por fora vai dar? Viu aí, Fernanda? Viu? Já decidiram se vocês vão fazer de 2 ou de 1? Então, qual análise que vocês têm que fazer principal? Estas perguntas têm o objetivo de proporcionar comunicação verdadeira com os alunos, de forma que as professoras possam entender o que está passando com eles, para poderem oferecer apoio necessário. Mas as duas professoras não usam as perguntas apenas no momento de atividades, quando o clima é mais informal. Durante os momentos em que expõem verbalmente o conteúdo, como ocorre nas aulas expositivas tradicionais, as perguntas permeiam a abordagem de forma a manter o máximo de alunos envolvidos. Como veremos a seguir, num trecho expositivo da aula, a professora Raquel usa as perguntas estrategicamente. Primeiro, ela identifica uma aluna a quem faz uma primeira pergunta, de cunho mais geral, questionando o tema principal do artigo. Ô, Tayana, qual que é o tema principal do artigo? A aluna responde usando em sua argumentação alguns termos técnicos, entre eles a palavra polímero. Polímeros, isso mesmo. A professora pergunta, então, o significado do termo polímero, agora buscando uma resposta voluntária que acontece de forma imediata. Alguém pode falar para mim o que são polímeros? Qualquer material que pode ser moldado é um termo plástico. Diante da resposta obtida ainda incompleta,
ela faz um questionamento complementar, buscando aprofundar o tema. É um termoplástico. E como que é a estrutura dos polímeros? A professora aguardou a resposta durante vários segundos, que foi dada por um terceiro aluno, dando tempo para o raciocínio e a elaboração de uma possível resposta, em que ela complementa usando um material concreto. Essa forma de trabalhar, dialogando com os alunos que registramos em atividades de metodologia de aprendizagem ativa, a professora Raquel utiliza rotineiramente. Utilizar estratégias de diálogo, como vimos nos exemplos mostrados, enriquece todo tipo de aula, seja nas que implementam as metodologias de aprendizagem ativa, seja nas aulas expositivas.